Oiê, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Jéssica Bosco e você está no meu canal de mentoria de vendas e prospecção. E o tema de hoje é como deixar de perder tempo, parar de perder tempo com um lead ruim. Eu sei que muitas vezes tem lá no seu funil um lead que você vai gastar 30, 40, 50 dias. Talvez ele vai ficar até mais tempo que deveria no seu funil, né? Criando ali perninhas na sua cadência. Mais tempo do que deveria, porque você está com dó de tirar ele da sua cadência e ele é um lead ruim. Então a ideia é a gente conseguir identificar já nos primeiros dias da cadência se faz sentido continuar tentando contato com esse lead ou se a gente deveria excluir. E eu nem digo contato, pode ser qualificação, pode ser agendamento ou pode ser venda mesmo, ok? O primeiro ponto que a gente precisa pensar é que eu sei que todo mundo deveria ter o seu ICP já bem definidinho. Então, o Ideal Customer Profile, certo? ICP. Mas eu tenho conversado com algumas empresas nos últimos meses, com pré-vendedores, tenho feito mentoria com vendedores, com representantes comerciais, e eu tenho percebido como é difícil vocês terem esse ICP bem construído. Poucas empresas sabem, em poucas palavras, qual é o tipo de empresa que elas atendem. E esse é um erro muito comum, porque se eu não tenho definido para quem eu vendo, e em teoria eu vendo para todo mundo, eu não estou vendendo para ninguém. Eu preciso ter isso definido. Então, o primeiro passo, antes da gente saber se esse lead vai ser bom, vai ser ruim, vai ser legal, é eu definir quem eu quero atacar. E você já começar a fazer uma base de pesquisa dessas empresas que você quer atacar. Seleciona pelo menos 5 boas características que essa empresa deveria ter para que vocês possam conversar. Jéssica, ela tem que ter esse faturamento, esse número de colaboradores, ela tem que ter essa característica XYZ, ela tem que estar contratando pessoas aqui e ela tem que ter recebido esse investimento. Coloquei aqui algumas opções para vocês para exemplificar. Ou ela tem que ser dessa região e desse segmento, né? Enfim. Coloquei essas opções, coloquei essas características, agora eu já sei quem eu vou atacar. Se ele não tiver nesse pool, não significa que eu não vou atacar nunca, mas eu tenho menos prioridade de atacar. Quem está aqui dentro eu tenho mais prioridade, principalmente se for região, segmento, faturamento, então eu tenho mais prioridade de ataque. Se eu tenho já essa minha base, eu começo a fazer as minhas pesquisas. E aí, quando eu estou fazendo a minha pesquisa, uma coisa que eu sempre deixo claro também para quem prospecta é que o lead não é o João da XPTO empresa. O lead é a empresa. O seu lead é a empresa, ele deveria ser a empresa. Você vai cadastrar a empresa no CRM, vai cadastrar o lead, mas ele é a empresa, ok? Então, eu não consegui falar com o João. Você já tentou com o Paulo, o Pedro, o Jonas, qualquer outro? Ou você tentou só com o João? Porque às vezes o João não tem o problema, o João não está te atendendo, mas outra pessoa da empresa poderia resolver o problema para você, você poderia qualificar essa empresa, poderia te passar essa qualificação e você poderia já ter agendado, correto? Então esse é o primeiro ponto. E aí a gente vai avaliar alguns outros pontos durante a nossa etapa de qualificação, que é tempo de retorno, se esse lead realmente está ali interessado. E eu tenho aqui duas características, duas categorias. Eu tenho os leads compradores que vão seguir, podem até demorar um pouquinho mais, mas eles vão seguir, vão comprar. E eu tenho os leads curiosos, que eles querem saber um pouco mais, mas eles só estão curiosos e eles vão acabar não comprando nada. É importante, e aqui eu não estou nem falando de feeling, que a gente tenha um forecast disso, que a gente tenha características que nos digam quem é o lead que compra e quem é o lead que não compra, certo? Então a gente tem uma diferença grande entre o lead que é só curioso e o lead que é comprador. O lead que é curioso é aquele lead que depois não te responde mais, que acaba agendando só por agendar, que você conversa com ele, qualifica e ele até fica ali na ligação e te dá algumas informações, mas ele não tem interesse genuíno, ele não está com interesse claro. Numa jornada de educação e consciência sobre o seu serviço ou sobre o seu produto, ele ainda não está nessa etapa aqui de estar educado o suficiente. Ele ainda está aqui. Ele está conhecendo, está entendendo, achei legal, mas ele não está pronto para comprar. Ele ainda precisa subir degraus aqui nessa escadinha. Já o lead comprador, você conversou com ele, ele tinha uma dor clara, ele te deu a atenção que precisava, ele responde nas horas que precisa, ele fez os próximos passos. Esse é o lead que a gente quer, é o lead comprador. E aí, para a gente conseguir desmistificar isso lá na nossa qualificação, entendendo se ele é bom ou se ele é ruim, eu tô falando de leads que responderam ou que minimamente atenderam e a gente conseguiu qualificar.
a gente pode utilizar o Bunch. O Bunch foi criado justamente para desqualificar leads numa época em que os leads vinham de forma inbound e as empresas precisavam desqualificar. Elas precisavam entender rapidamente se ele tinha o perfil ou se ele não tinha o perfil. Então ele vai tratar de orçamento, autoridade, necessidade e timing. Eu vou perguntar sobre orçamento, mas eu vou perguntar de algumas outras maneiras. Inclusive, se você quiser um roteiro ou se você quer um vídeo mais detalhado sobre o Bunch, de como que eu posso fazer essas perguntas de forma inteligente, que não pergunte só qual é o seu preço, ou quanto você quer pagar, ou né, o que você está disposto a investir, comenta Bunch aqui nesse vídeo que eu posso criar um conteúdo sobre isso para vocês também. Então eu vou utilizar o Bunch pensando primeiro em orçamento. Será que ele tem orçamento? Aqui eu posso validar isso na ligação ou eu posso validar isso de algumas outras maneiras, não sendo na ligação. Às vezes as empresas colocam lá no seu LinkedIn, os colaboradores estão linkados na empresa e às vezes os colaboradores colocam que sistema que eles estão utilizando, a empresa participa de eventos e posta que ela está participando dos eventos, a empresa posta comemorações que aconteceram, recorde de vendas que eles estão batendo. Tudo isso me dá sinais de que sim, eles têm uma situação financeira confortável para que a gente apresente a nossa proposta. O próximo é a autoridade. Como que eu faço para validar a autoridade? Eu já vou falar com a pessoa responsável. Eu estou prospectando, vou falar com a pessoa responsável por isso e já vou falar com a pessoa que seja a pessoa decisora. Mas ainda tem alguns pontos que eu preciso validar. Como que funciona essa compra dentro da empresa? Para quem que vai isso depois? Com quem eu deveria conversar? Tem alguém acima dessa pessoa com quem eu deveria me conectar? Ou depois que ele ativar comigo, isso vai para um coordenador? Então tem ali alguns pontos que eu preciso entender qual é essa ordem, né, essa hierarquia de decisores para ver aonde eu vou me encaixar. Eu posso fazer isso antes da ligação e posso entender com quem eu posso conversar. De repente é o dono da empresa, ele está viajando, então eu já sei que não vai ser o melhor momento. E eu também posso fazer isso na minha qualificação pelo telefone ou em algum outro canal que vocês estiverem fazendo a qualificação. E depois eu tenho necessidade e também o tempo. Então aqui a necessidade é validar uma dor real. Eu posso também validar uma dor real na minha pesquisa. Posso entrar no LinkedIn, entrar no Instagram, ver se aquilo que eu acredito, aquela minha hipótese que eu criei na minha mente, que eu formulei na minha mente, realmente é real. Eu acredito, eu sou uma empresa de recrutamento e seleção e eu acho que eles estão com dificuldade de contratar vendedores. Exemplo, se eu entro no LinkedIn e a vaga está aberta há mais de 2 meses, a minha hipótese é real. Se não tem nenhuma vaga em aberto, eu posso tentar qualificar pela minha ligação. Ok? E por último, a gente tem o tempo. O que é o tempo? É em quanto tempo ele espera resolver esse problema. Ele está com essa vaga em aberto há 2 meses. Em quanto tempo ele quer fechar ela? O tempo casa com o que eu posso oferecer? Aqui vai ser muito difícil eu fazer isso sem estar na ligação de qualificação ou sem estar num passo de qualificação. Não vou conseguir ver isso na minha etapa de pesquisa. Mas eu preciso me atentar se ele está dentro do tempo. Às vezes ele gostou muito da solução, achou tudo muito legal, mas ele acabou de implementar uma outra solução caríssima, algo super complexo, ou eles estão mudando de sede, ou eles estão construindo algo e eles não vão falar sobre isso nesse momento. Ano passado eu visitei um cliente muito, muito legal e ele estava construindo uma sede nova. E aí a gente conversando, ele, Jéssica, eu super queria fazer o projeto, eu concordo contigo que eu preciso de uma área de prospecção, tá faltando isso aqui mesmo, só que olha para isso aqui agora, eu não tenho onde botar gente. A minha construção está saindo para eu conseguir ter mais 50 posições dentro da empresa. Ele não tinha mais onde botar pessoas, ele já tinha alugado uma outra sala e ele continuava com um problema. Ele não ia parar tudo que ele estava fazendo, alugar outro espaço, botar uma equipe de prospecção só porque eu tinha ido lá. Então eu precisava entender que não era o tempo dele naquele momento, mas ele estava aberto para a gente falar sobre aquele projeto quando a construção nova ficasse pronta. Ele tinha todas as características, não tinha o timing. Então eu vou utilizar o Bunch para já desqualificar. E aí, lembrando para vocês que a gente pode fazer isso lá na etapa de pesquisa, eu já vou tentando aplicar, ou na etapa do Bunch. E uma outra forma de desqualificar é eu entender aquele lead que está muito desinteressado, nunca me responde, nunca avança para uma próxima etapa. Eu não vou perder tempo com ele dentro do meu funil. Quanto mais eu perco tempo com leads não bons dentro do meu funil, menos eu dou atenção para os leads bons, que eu realmente deveria estar dando atenção. Então, se você puder ficar com uma informação desse nosso vídeo de hoje, é isso.
Quanto mais tempo eu perco com gente que eu não deveria estar conversando, eu deixo menos tempo para quem realmente eu deveria estar conversando e que vai avançar e pode se tornar um comprador, pode se tornar o meu novo cliente. Então, gente, é isso. Se você quiser aprender mais sobre prospecção, sobre vendas, inclusive sobre o Bunch, eu vou deixar o link da Academia Rapport aqui na descrição do vídeo. Eu ia falar comentários, mas é na descrição do vídeo, para você já clicar lá e conhecer o nosso curso completo de prospecção. E se você quer mais informações sobre o Bunch, faz um vídeo completo sobre o Bunch, comenta Bunch aqui para eu saber e, claro, já se inscreve para não perder os próximos conteúdos.